Boa noite. Você está na Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Agradecemos por sua audiência. Estamos de volta com o podcast da Restauração. Para quem está assistindo pelo YouTube, esta é a segunda parte. Nós estamos falando sobre o batismo. O batismo tem muita coisa para se falar sobre ele, né? Esse ritual de se batizar é muito extenso, tem muito assunto. Eu gostaria de falar agora sobre o ritual, sobre esse ritual da imersão. É importante imergir mesmo completamente a pessoa, ou pode se batizar com balde? E eu até vi, alguns dias atrás, um pastor, que eu não vou citar o nome, nem sei também o nome da pessoa, só vi apenas o vídeo, que ele batizava apenas com a mão. A imposição de mão, e falava: você está batizado em nome de Jesus, e pronto. O ritual de mergulhar a pessoa por inteiro dentro das águas, é muito importante? Muito bem. Uma pergunta um tanto curiosa, porque quando nós vamos olhar ali, quando Jesus se aproximou de Iohanã para se batizar, então ele chegou onde Iohanã batizava, no Rio Jordão. Sim. E Iohanã fez a imersão dele por completo. Sim. Se a gente pegar desse princípio, seria o exemplo prático para nós. Seria esse da imersão. Sim. Se nós pegarmos ali Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vai ver todas as vezes que o povo de Israel fazia o seu mikve, fazia a sua purificação, eles tinham que submergir completamente. Completo. Por completo. Porém, existe algumas coisas curiosas aí. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, para o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, nós vamos ver ali a palavra de Deus sendo revelada da seguinte forma: eu aspargirei a água da purificação sobre vossos corpos, e vocês serão limpos da idolatria, serão limpos dos vossos pecados, Sim. serão limpos de tudo aquilo que distancia vocês de mim. Então, a ideia de se batizar apenas por imersão, ela não necessariamente caracteriza a única forma real de batismo. Certo. Mas a gente pode ver na Bíblia a forma de aspersão, que a pessoa é batizada por aspersão, sim. Entendi. Mas nós devemos seguir o exemplo de Yeshua, então, que é o mergulhar. Muito bem. A gente vai ver o apóstolo Paulo, que foi aquele que foi alcançado por Yeshua, sim, na descida da estrada de Damasco. Nós vamos ver que quem foi visitar ele, quem foi recepcionar ele, fez uma aspersão sobre ele. Então, vamos lá. Se nós estamos numa situação que não tem um braço de água, não tem um mikve, um aglomerado de água, aonde a pessoa pode ser imersa, mas ela tem o conhecimento e quer ser batizada, ou no leito de morte, a gente pode sim fazer por aspersão. Nossa, muito interessante. Então, esses são os momentos que pode acontecer, que pode ser por aspersão. Quando não tem um mikve com uma abundância de água, então pode ser desta forma. Ou a pessoa às vezes é muito idosa. Entendi. Então tem pessoas que são idosas e não conseguem descer, por exemplo, seja no rio ou seja numa piscina, no mikve, né? Então se pode fazer por aspersão. Muito bom, muito bom. É muito fácil a igreja entender o ritual do batismo, como a gente falou anteriormente, sobre que o batismo veio dos judeus, né? Até mesmo da travessia do Egito, a travessia do mar. E é muito fácil a igreja cristã entender que Yeshua se batizou para nos dar o exemplo, né? Mas não é fácil para a igreja atual entender que Deus descansou no Shabat para nos dar o exemplo. Eu vejo um paralelismo muito estranho na igreja cristã. Como o senhor vê isso? Todas as vezes que nós olhamos aí, como o irmão mencionou, a saída do Egito, e nós vamos ver que o Eterno fez uma transformação com o seu povo de liberdade
saiu da escravidão para a liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o povo de Israel que saiu do Egito batizou na água, porque eles passaram pela água para viver uma novidade de vida. Sim. Essa água, ela pode ser a palavra de Deus também. Então a palavra de Deus, ela serve como primeiro estágio da Tevilá, porque ela é a água que purifica. Sim. Quando eu olho que existe um mandamento, ou que existe uma referência a Yeshua, que trouxe a ideia de uma nova forma de batismo, ele não criou algo novo, mas foi transformado, porque a Bíblia vai dizer também, lá na Torá, que de tempos em tempos, ou de eras, são levantados sábios para fazer uma nova reinterpretação, se necessário for, daquilo que já é tradição. Eu vou entender que Yeshua fez uma reinterpretação, juntamente com Yohanan. Eles não criaram algo novo ou inventaram algo que não é bíblico. Então, quando eu olho para isso e eu olho para a ideia do Shabat, eu vejo que as pessoas, elas deixam de tirar aquilo que faria elas passar por esse batismo verdadeiro, por essa Tevilá, que é a mudança dentro. Aí nós vamos ver Davi da Meller falar para o Eterno: põe em mim um coração novo, um coração segundo o teu querer. Sim. Isso é algo que é real, uma mudança real. Dentro da estrutura judaica vai se dizer que o coração de Davi, o coração carnal dele, foi criado um novo no lugar. E um novo espírito, porque ele reconheceu que ele era um pecador, que ele era alguém que estava precisando da Tevilá verdadeira, de uma transformação verdadeira. E ele pediu a Deus que o coração fosse mudado e que um espírito contrito. A contrição é fé. Ela está ligada com emuná, com confiança, com determinação de crer que o Eterno é aquilo que a Torá diz que é. Então, quando eu vejo a igreja cristã anular essa parte, para mim ela está precisando passar por uma revitalização espiritual. Uma transformação. Por uma transformação. Por uma Tevilá verdadeira. Sim. Para que realmente haja a compreensão de quão importante é o Shabat. Sim. Em um podcast aí, eu vi um rabino dizer que quando você se converte ao judaísmo, eles costumam fazer o batismo da pessoa, fazer a imersão, e diz que ali eles recebem um espírito novo, uma alma nova, né? Uma alma judaica, né? Na visão da restauração, a pessoa recebe uma alma nova também quando mergulha nas águas? Se é um estado de transformação, porque nós vamos morrer com Cristo, é um estado de ser sepultado com Ele, ao se ressuscitar, tem que vir com uma consciência nova. Tem que vir com uma emuná nova, com um espírito novo, transformado. O espírito de vida é o mesmo do Eterno, sempre. Mas a essência dentro de nós, o espírito ali, ele traz motivação, traz obediência, ele gera transformação, abre mão daquilo que desagrada ao Eterno para poder conduzir-se por uma nova jornada de fé. Então, quando ele recebe algo novo, é porque uma nova emuná foi associada a ele por imposição de mão, por aclamação de quem fez a sua Tevilá. E a gente faz isso no batismo, na Caminho do Rei. Quando a gente batiza, quando eu batizo alguém, eu falo que eu vou fazer a imersão dela nas águas para que ela seja morta com Cristo. E ao momento que ela levantar, que ela seja ressuscitada com Cristo. Porque se na semelhança da sua morte é mortificado em nós o desejo da carne, na semelhança do seu levantar, da sua ressurreição, também uma nova fé, uma nova criatura tem que nascer dentro de nós. O Espírito do Eterno será derramado sobre ela pelo próprio Yeshua, naquele mesmo momento que ela ressurgir das águas. Então esse conceito cria uma mentalidade nova. Ele traz uma perspectiva nova para a pessoa, que ela tem que nascer de novo. E isso é muito importante, irmão, porque quando a gente olha Jesus falando ali com Nakdimon Ben Gurion, ou como nós conhecemos Nicodemos, nós vamos ver que era um homem que conhecia a Torá de Deus. E Yeshua fala para ele: se você não nascer de novo da água e do Espírito. Se nós formos olhar um pouquinho mais fundo ali, na associação da palavra, ali tem um segredo. Shamaim, a maim ali significa água superior,
que é a água dos céus, Aham. é como se fosse um novo espírito Sim. derramado em nós que limparia os nossos pecados, limparia de nós a desobediência e colocaria em Sim. nós um espírito novo, assim como aconteceu com Davi. Muito bom. Agora uma outra pergunta polêmica. É válido batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Muito bem. Olha, para nós que somos da restauração, isso é algo que a gente tem um conhecimento muito mais abrangente, tá, irmão? Certo. E eu gostaria de ressaltar aqui e elogiar o pastor Keston e toda a equipe docente com ele, que tem trabalhado muito bem para trazer explicações, para trazer conhecimento acadêmico, literário, espiritual sobre esse assunto. Quando a gente vai olhar dentro da estrutura judaica, a estrutura judaica traz para nós que o Eterno, como poder supremo, ele se manifesta de algumas formas. Dentro desse conceito, o distanciamento dos primeiros crentes, depois da morte do último apóstolo e depois de toda aquela conexão que estava se tendo com a casa de Israel, com o povo judeu, se criou uma estrutura baseada em algo, em uma crença, em um conceito de alguns grupos judaicos. Sim. E aí se criou a ideia da Trindade, que são 3 pessoas. Nós, particularmente, como eu disse para o irmão, não somos monolíticos. Sim. Então nós vamos ver, às vezes, uma variação no entendimento disso. Mas nós, por exemplo, não acreditamos que se deva batizar alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro dessa estrutura nós propagando uma visão pagã. Seria Certo. batizar alguém em nome de um ídolo ideológico, que não tem uma face, mas tem uma formação ideológica. Só que nós sabemos que, por exemplo, para você ser batizado em nome de Yeshua, você tem que conhecer o Pai. Certo. Você tem que conhecer o Criador, o Eterno. Com certeza. Junto a isso, você tem que ter emuná, fé. A fé vem pela confiança, pela determinação de crer. Espírito. É o Espírito que vai te convencer disso. Então, nós entendemos que a manifestação do Eterno vai incluir essas 3 etapas. Mas que não necessariamente a pessoa tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como averbação, tá, irmão? Sim. Como averbação não é necessário. Porque nós vamos ver Pedro falar isso, Sim. que tem que se batizar em nome de Yeshua para arrependimento. E na estrutura judaica, dentro do contexto judaico de Beit, de casa de ensino, os seus discípulos, os seus talmidins, são batizados, são imersos, iniciados no nome do seu rabino, no nome do seu mestre. Se Yeshua é o nosso rabino, é o nosso mestre de Torá, Sim. então é em nome dele que nós precisamos fazer nossa imersão. Isso é muito Com interessante. todo o conhecimento que nós recebemos do Pai, Sim. do Ruach, que é o Espírito, Sim. e de Mashiach, que é o nosso mestre, que é o que nos faz ser enxertados em Israel. Sim. Então, a ideia que a igreja cristã traz sobre o batismo, dentro do contexto original, ele perde força. Ele não tem base sólida. Sim. Então, seria praticamente batizar em nome de um ídolo ideológico. Muito bom. E como funciona o batismo? A estrutura total, assim, do batismo na sua congregação? Muito bem. Nós temos um programa, por exemplo, alguém chega até nós e fala, Pastor Márcio ou Pastora Silvia, eu gostaria de iniciar com vocês o aprendizado para eu entender como é. Então a gente tem 11 módulos que vai abranger alguns temas. Primeiro tema, o que é teshuvá? Sim. Esse retorno ou esse arrependimento por um único pecado ou por uma vida inteira distante do Eterno. Então nós vamos ensinar a pessoa qual é o conceito de teshuvá. Por que é importante ela entender isso a partir do povo de Israel e entendendo isso pelo judaísmo de Cristo. Certo. Aí a gente vai trazer a dinâmica de quem é Deus, como nós acabamos de falar há pouco na primeira parte, como ele se compõe, onde nós podemos enxergar a essência desse Deus que é sem face. Existe no Sidur, no livro de orações e canções judaico, uma das canções diz que ele é Senhor de todo o universo.
mas que ele é informe, porque a sua forma, ela não pode ser colocada dentro de algo que existe, porque senão isso tornaria ele muito pequeno. Sim. Entende? Ele não pode ser dividido, porque ele é a própria existência. Tudo Sim. que existe está dentro dele. É como se ele gestasse toda a vida e toda a criação. Sim. Então, a pessoa aprende a olhar para esse Deus tão imenso, o Insurf, e depois olha para ele se revelando como Yod-He Vav-He. Eu serei o que tiver que ser na sua vida. Se você precisar de transformação, eu vou ser a sua bandeira, eu vou ser a sua propiciação, eu vou ser tudo aquilo que é necessário. O caminho, através de Yeshua, verdade e a vida. Sim. Aí a gente vai para Yeshua. Quem é Yeshua dentro desse contexto? Novamente, eu não posso deixar de falar aqui que o curso que a Caminho de Sião tem formado é algo extraordinário, porque nós vamos aprender a ideia dos dois poderes, Sim. que é um absoluto, que é o próprio Deus, e um que é concedido, é a Keter do Eterno sendo colocada sobre os ombros de Yeshua. Então, quem é ele? Quem foi? Como ele veio? Qual foi o papel dele como Ben Yosef, o homem sofredor? Sim. O que ele é hoje para nós e como ele virá como Ben David, ou aquele que é o rei do reino do Eterno e que instaurará toda essa dinâmica de santidade e restauração da alma humana ao seu estado edênico e adâmico. Sim. Aí a gente vai para a composição das escrituras sagradas. Como ela surgiu, se ela é confiável, qual as barreiras que ela enfrentou durante toda a história até o dia de hoje e o que mostra que ela é exata, que ela realmente tem pontos de fé que nós podemos confiar plenamente e absolutamente nela e que existe um propósito e uma restauração dentro em breve que será trazida a nós e apresentada a nós por Yeshua. Sim. O que significa as manifestações do eterno, as emanações do divino dentro da natureza humana, que vai determinar nosso caráter, vai determinar nossa personalidade, vai determinar se há algo desequilibrado em nós demais e como corrigir. Então nós vamos trabalhar a estrutura da árvore da vida, que esse é um conceito muito mais abrangente e profundo, porém nós trazemos para um conceito de ensinamento para a pessoa ver que quando a palavra diz façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, Sim. nós somos feitos de barro, somos feitos da terra, porém as essências do divino estão dentro de nós. Sim. E a gente vai entender a ideia do bem e do mal, a ideia do amor e do ódio, da luz e da escuridão. O que isso pode manifestar em nós, o desequilíbrio. Quando uma pessoa tem uma dessas emanações exacerbada demais, que ela se torna perdulária dentro dos seus negócios, na sua vida cotidiana, nos seus ganhos. Sim. E como ela pode se tornar uma pessoa próspera, não só próspera, como bem-aventurada, abençoada pelo Eterno. Sim. Aí a gente vai falar sobre a estrutura de igreja, por que a Kahal é importante, a congregação é importante. Nós vamos falar sobre o batismo. Sim. E aí nós vamos trazer a culminação de qual é o propósito do ser humano nesse mundo, depois de aprender tudo isso. A pergunta final é, qual é o seu propósito nesse mundo? Conseguiu enxergar? E aí a pessoa fala, eu quero me batizar. Então aí a gente conduz a pessoa ao batismo. Muito bom. E quem está nos assistindo agora, quiser se batizar na sua congregação, né? Ou pelo menos conhecer a congregação primeiro, antes de se batizar, como que ela faz? Para quem não assistiu o primeiro capítulo, tá? Muito bem. Nós estamos alocados em Parada de Taipas, tá? Lá é a nossa sede. E estamos orando ao Eterno para abrir uma porta maior e melhor para nós. Porém, nós somos um grupo pequeno, porém muito coeso dentro da estrutura de fé. Se você tem a curiosidade de conhecer a nós, é só entrar em contato pelas redes sociais. Na bio do nosso canal tem lá o nosso contato, que você pode entrar em contato conosco, falar conosco. A gente passa o endereço, você vai visitar nós. Nós temos cultos, né, aos sábados de manhã, que é o Shabat, como nós falamos, nós executamos essa estrutura, aprendemos sobre as porções que Deus tem dado a cada semana. Nós temos as terças-feiras
E nós temos o nosso curso, que é o curso onde você aprende toda a estrutura de fé e como você pode se encaminhar. Se você tem vontade de se batizar, você já tem um conhecimento da palavra de Deus, você pode fazer uma visita a nós. A gente vai conversar, vai fazer um breve acompanhamento para ver se você entende e se há algo que pode ser corrigido ou que deva ser corrigido. E a gente marca o seu batismo, a sua tevilá, dentro de uma estrutura de santidade. Para nós será uma honra. Congregação Messiânica Caminho do Rei. Muito bom. E para fechar com chave de ouro, assim, eu quero fazer uma pergunta bem polêmica. Se uma pessoa, por exemplo, ela morreu, ela faleceu antes de se batizar e ela teve uma vida correta, ela teve uma vida, não fez mal a ninguém, como as pessoas falam por aí, né? Não roubou, não matou, não se prostituiu, fez o correto segundo o pensamento dele, segundo as suas próprias definições. É capaz dela ser salva ainda, mesmo não ter sido batizada? Olha, muito bem, essa pergunta é extremamente importante. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela vai trazer ali uma dinâmica para nós ali. A primeira dinâmica é de que, lá em Deuteronômio 30:14, a Torá do Eterno está dentro de cada um de nós. Sim. Ele não diz só dentro dos crentes, só dentro do povo judeu. Sim. Está dentro de cada um de nós. Só que ao nascer, ela é obscurecida dentro de nós para que nós tenhamos essa jornada de chuvá, para que ela se revitalize de novo. Muitas das vezes essa pessoa, como o irmão mencionou, veio a óbito por idade, ou por uma enfermidade, ou uma fatalidade, mas essa pessoa praticava algumas coisas da Torá, mesmo sem ela saber. Sim. Se ela teve bons comportamentos, a Bíblia vai dizer que nós, como crentes, e Paulo vai dizer isso, Sim. que nós não vamos julgar essas pessoas de fora. Nossa obrigação é de conduzir a pessoa, de apresentar a oportunidade. Mas se alguém morreu assim, o Eterno julgará, porque ele tem um jeito dele de julgar e de analisar as coisas. Sim. Então nós não trabalhamos com a dinâmica de que, se não estava dentro da igreja e praticou coisas boas, mas não foi batizada, ela nunca será salva. Isso não é real. Isso é algo que não pode ser pregado. Porque a própria palavra de Deus vai dizer diferente isso. Sim. Então essa pessoa, ela será ressuscitada para que haja aí uma instrução. E eu creio que no milênio essa pessoa pode vir a ter a oportunidade de aprender toda a estrutura da Torá e sobre Yeshua, e ela sim ganhar aí o seu galardão da vida eterna no Olam Rabá. Muito bom. E todo mundo concorda, todas as religiões assim cristãs que seguem a Bíblia concordam que vai existir uma ressurreição, né, quando Yeshua voltar. É muito estranho uma pessoa dizer que a pessoa morreu e foi para o céu. Eu costumo dizer assim, então se tiver a ressurreição, Yeshua vir, vai ter a ressurreição. E a pessoa morreu e foi para o céu. Ele vai chegar lá, vai abrir o livro e vai falar, opa, teve um erro aqui. Você foi para o céu, mas o seu destino é o inferno. Então você vai voltar, vai pro inferno agora. Ou a pessoa tava lá no inferno, opa, desculpe pelo tempo que você teve lá no inferno, agora você vai pro céu. Né? Então, fale um pouco sobre a ressurreição dos mortos, a grande ressurreição. Vai ter 2 ressurreições, é isso? Muito bem. Dentro da estrutura bíblica e judaica é dito, por exemplo, que a ideia do inferno, como é se pregado, sim, não existe. Sim, sim. Existe sim a Geena, que será um lugar de juízo, porém não como as pessoas acreditam hoje. É dito que todos aqueles que faleceram, eles acabam por se recolher no seio do Eterno. O que é o seio do Eterno? Quando a gente vai para a estrutura do seio materno, é onde a criança é amamentada, acalentada, é onde ela é acolhida. Sim. Então, o Ruach, que habita em cada pessoa, para que ela se torne uma Nefesh, volta para o Eterno, todas elas. Quando Yeshua vier, então todos serão ressuscitados novamente. Essa ideia de inferno que nós temos, no contexto cristão há tanto tempo, ela é apenas
algo que foi introduzido por uma forma de domínio, de medo, dentro Sim. da estrutura de fé Sim. de cada pessoa. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. E o contraponto disso, se a pessoa faz certo, vai para o céu. Vai pro céu. Mas essa ideia também é uma ideia pagã. Sim. Também é um ensinamento errado. De céu. Porque a ideia de emanação e derivação da alma, ela está associada em revitalizar a alma edênica e adâmica. Sim. Cada passo que nós damos em direção a Techuvá, nós trabalhamos para que a redenção dessa alma seja completa e plena. Então, aqueles que porventura morreram em estágio de pecado da carne, essas pessoas, elas terão uma segunda oportunidade. E não existe essa condenação ou esse privilégio de salvação de já ir para o céu, porque senão realmente existia um erro grave aí. Sim. Do próprio Deus e do seu Filho. Sim. Então, quando nós olhamos ali a parábola do rico e Lázaro, nós entendemos que aquilo ali dentro da estrutura judaica é um paralelismo de quem é obediente e de quem não é obediente. De quem recebe o galardão e quem não receberá esse galardão. Mas que todos estão na espera. Sim. Estão na espera, mas o acolher é no seio. O comportamento é que vai ficar em um lugar de juízo. Mas o espírito, como ele é puro, ele está no seio do Eterno. Sim. Então, a ressurreição é algo real. E aí sim o Eterno vai determinar, a partir daí, quais são aqueles que trilharam o caminho para a restauração, para a redenção da alma. Sim. Para que essa alma se torne perfeita, ela tenha uma restauração no seu estado original, edênico e adâmico. Isso foi Perfeito. muito bom. O senhor resumiu bastante e daria, e vai dar, né? Eu espero que a gente consiga fazer mais um programa sobre esse tema de céu e inferno, porque daria um programa de mais 1 hora aqui. Com certeza. Mas muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por ter voltado ao programa. Obrigado pela participação, tá bom? Espero Eu o que senhor agradeço. novamente para mais um outro programa aí. Eu quero agradecer a você, a sua esposa, que tem acolhido a gente, tem dado pra gente essa oportunidade. Quero agradecer à rádio, quero agradecer os telespectadores, as pessoas que nos assistem. Esses são assuntos importantes. E é importante ter essa abertura para que a gente fale e trate desses assuntos de uma forma mais aberta. A ideia de céu e inferno vai muito além. Aqui a gente deu uma resumida por causa do tempo e por causa da dinâmica que foi apresentada hoje, mas em um outro momento, com certeza, Sim. eu terei prazer em voltar sim e a gente trazer essa dinâmica mais profunda sobre esse assunto. É isso aí, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno venha resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que o Eterno sobre você levante seu rosto e ponha em você a paz. Até o próximo programa. Shalom. Shalom a todos. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial